iniciar mais um episódio do Amadcast. Hoje o nosso convidado é o Conrado de Mambro Oliveira. Nós vamos conversar sobre carreira, como montar um escritório, início ali, as dificuldades que a maioria dos profissionais enfrentam e o que eles gostariam, né, de realizar, qual que é o melhor caminho. Ele vai contar também sobre a experiência dele. Então, muito bem-vindo, Conrado. Para nós é um prazer assim, da AMAD. O Conrado também é nosso associado, então contar a sua experiência, compartilhar com os nossos ouvintes aqui, isso é muito importante para nós. Bom, Ana, eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Agradeço a presidente Elisa, agradeço a você, a toda a diretoria da AMAD, e eu espero, né, de alguma forma contribuir para os nossos colegas, principalmente os mais jovens, né, que iniciam na carreira da advocacia e que certamente vão enfrentar muitos desafios. Exatamente. Principalmente no início. Porque montar um escritório logo que você sai da faculdade, você não tem experiência no negócio, né? Porque a gente tem que entender que o escritório é uma empresa. Exatamente. No escritório você tem que fazer uma gestão do custo, né? Uma gestão dos contratos fechados. Você tem que, às vezes, escolher o seu sócio, saber quem vai ser a pessoa que vai realmente ser o perfil adequado ali, porque é um casamento mesmo. É um casamento. Né? Isso não é jargão. Não é um isso casamento. É uma verdade mesmo, genuína. Então, e você às vezes está jovem, né, cheio de desafios, de medos. A faculdade do direito, eu acho que hoje até foca, talvez um pouco, em questão de empreendedorismo, de marketing jurídico, mas assim, durante muito tempo a faculdade de direito ignorou essa parte, o que seria considerar o escritório como uma empresa, né, de formar ali o advogado para tocar um negócio próprio. Então a gente aprendia na marra mesmo, né, aprendia na prática. Eu converso com advogados, eu lembro assim, né, logo que eu me formei, a maioria dos escritórios a gente não tinha uma parte de gestão financeira adequada. Se você perguntasse ao advogado quantos processos tinham no escritório dele, ele certamente não saberia. Né? Então, assim, às vezes as anotações eram em fichas manuais. Logicamente que eu estou falando de uma época anterior a essa tecnologia mais avançada. Mas mesmo assim, eu acredito que ainda está bem tímido, pelo que eu tenho assim, dentro da graduação, ainda não é, a gente aprende muito na graduação a atuar no processo, né? Exatamente. Não é nem a advogar, é só realmente tocar processo. Exatamente. E aí, quando você se depara que o escritório é uma empresa, você tem que ter noção de custo, do que vai sair, como que você vai precificar honorários, tudo para justamente, porque às vezes a gente vê muitos advogados que às vezes não sabem o custo da sua hora. Exatamente. E aí às vezes está até pagando para trabalhar, está trabalhando de graça. E processo é algo que a gente não tem controle do tempo. Essa é uma outra questão. Né? A gente hoje, o não cliente tem como a gente falar, vai durar 5, 10... Você olha hoje, junho de 2023, né? E você fala assim, hoje o valor dos honorários aqui para mim é X, mas aquele processo às vezes você fica vinculado a ele durante anos e anos e sem, né, considerar isso na hora de fechar o contrato. Então, eu acho, inclusive, que é um dos grandes desafios, eu acho sempre, né, até para advogado medalhão, para advogado já experimentado, essa cobrança de honorários é sempre tormentosa, porque realmente é um momento, você vai fazer uma cobrança, às vezes de uma contratação avulsa, só para atuar naquele processo, ou mesmo a contratação de um valor fixo mensal, né, que a gente chama de advocacia de partido. Enfim, é sempre muito algo que a gente tem que buscar cada vez mais controle, mais informação, para a gente saber precificar adequadamente. Porque isso é fundamental. Eu vejo, às vezes, alguns escritórios que cobram uma taxa anual, alguma coisa, justamente porque não sabe. A gente não tem como imaginar, pode durar 2 anos, mas tem muitos que duram 10. Exatamente. E a gente trabalha muitos anos ali naquele processo, e quando às vezes imaginou ali aqueles honorários iniciais, fora, lembrando que tem muito advogado que trabalha pelo êxito. Só pelo êxito, exatamente. Ainda tem isso, que aí eu acho mais difícil. Porque ainda tem muitos colegas que trabalham. Então, você sai desse escritório como associado, aí você entra no FEComércio, que é uma entidade que tem um bom relacionamento com várias outras entidades. Exatamente. E aí provavelmente você conseguiu ali ter um network ampliado de uma forma assim, né? Gigantesca. Porque aí você está dentro do núcleo empresarial, que é ligado à sua área de atuação, que é também um bom caminho, né? Às vezes aproximar de entidades. É uma estratégia que muitos advogados
buscam justamente para fazer essa captação, porque a gente sabe que é difícil captação de cliente. Então, quando você é conhecido e as pessoas vão conversando, conhecendo o seu trabalho ali, eu acho que facilita também, é um caminho que esse jovem advogado aí pode percorrer. Eu acho assim, eu sempre fui favorável, né? Eu tive essa oportunidade da FEComércio que realmente me fez transitar por várias entidades empresariais, então ali eu conheci colegas que atuam nas entidades, empresários, diretores, né, das entidades, não só da entidade que eu trabalhava, mas também das entidades irmãs ali que tinham um ramo de atuação, de representação semelhante ao nosso. Mas assim, eu sempre valorizei o associativismo, né? Seja na advocacia, seja fora dela. Eu acho que ali, né, a gente encontra pessoas que vão nos ajudar, a gente vai aprender com muitas pessoas, aprender tanto a parte técnica quanto assim, perfil, como que aquela pessoa faz, né? A gente tem essa troca que é muito rica, o próprio network mesmo, no sentido de gerar negócio, né? Lá no escritório a gente tem inúmeros advogados parceiros, então a gente não olha os nossos colegas como adversário, né? A gente, quando eu olho um colega, falo assim, como que eu posso ajudá-lo e ele me ajudar e a gente fazer um trabalho junto, ganhar dinheiro junto, né? Então eu acho que essa é a ideia, né? Essa é a ideia, mesmo quando está no processo contencioso, né? Cada um defendendo o seu interesse. Eu acho que a busca por uma conciliação é sempre algo a se pensar, né? A gente não tem que ficar falando assim, eu que ganhei. Eu acho que tem que ter essa vaidade. Isso é coisa do passado, sabe? Assim, eu acho que quando eu me formei lá 20 anos atrás, a gente tinha aquela coisa assim... eu que vou ganhar, eu vou levar isso até o final. Né? O cliente fala assim, vamos fazer um acordo. Às vezes o cliente queria fazer um acordo, fala, não vamos fazer não, isso aqui não tem que fazer não. Né? Então assim, a gente contraria às vezes até o interesse do nosso cliente, colocando... Não, eu acredito, você vai ganhar, né? E aí, qual que é a ideia? Eu vejo a advocacia hoje como uma forma de resolver o problema do nosso cliente. Eu estou aqui para atender o que ele quer. Lógico que eu vou orientá-lo. Não vou deixá-lo fazer um mau acordo, vou avaliar o risco com ele, né? Mas tem cliente que quer resolver aquela ação, porque ele se incomoda de ter uma ação, e eu tenho que compreender isso como profissional e saber conduzir no sentido de atendê-lo. Eu não estou ali para atender o meu interesse, mas o interesse do meu constituinte. E isso é muito importante, principalmente no início da carreira, porque a gente quer mostrar para o cliente que a gente é bom, que a gente sabe o que está fazendo. Mas nem por isso a gente deve também desprezar a vontade do cliente. Né? E eu já percebi ao longo da minha vida aí, tanto comigo, logicamente, quanto né, de colegas e tal, da outra parte. Uma rigidez maior. Uma rigidez, uma animosidade que não precisa. Que às vezes não faz sentido. Né? Porque ali as duas partes querem chegar a alguma solução. Exatamente. Então, o conflito já existe. Já existe. O judiciário, como um professor meu falava, assim, a Constituição ela abre as portas do judiciário, mas ela nunca fala quando você vai sair. Né? Tem a duração razoável do processo, mas que é só uma promessa da Constituição. Então, nós advogados temos que saber lidar com isso e buscar o melhor caminho. Buscar uma solução. Logicamente que eventualmente a solução vai ser demandar mesmo. Tem que deixar. E eu acho que isso faz parte, nós temos que estar preparados tecnicamente para conduzir o processo da melhor forma. Mas eu acho que o bom advogado hoje, ele tem que olhar, ele tem que entender do negócio do cliente. Quanto mais ele entender do negócio do cliente, mais apto ele vai estar para opinar, para contribuir com uma solução que atenda o interesse do cliente e não do advogado. Né? E eu acho isso muito importante. É por isso que a gente gosta, que eu acho que tem a ver também um pouco com a discussão, de ter essa advocacia de partido. Aquela advocacia em que o cliente paga um FII mensal e você toma conta do jurídico, como se você fosse o setor jurídico da empresa. Por quê? Porque ali você começa a entender como que funciona a empresa, aquilo que ela tem de risco, aquilo que ela tem de forte, as suas deficiências, a parte de arquivo, de documentos, por exemplo, né? O perfil do próprio empresário, se ele é uma pessoa mais ousada, com mais apetite a risco ou não, uma pessoa mais conservadora, mais tímida. Então você começa a entrar no negócio do cliente e começa a ajudar o cliente a tomar decisões. A gente ajuda o cliente lá, assim, a gente atende muito empresas de varejo no nosso escritório. A gente às vezes toma decisões assim, se o cara vai fechar ou não uma filial, que não tem nada a ver com a parte jurídica, mas
a gente entra no negócio dele de uma forma que faz parte. Começa a abrir os olhos dele, trazer mais luzes, para ele tomar decisões com mais assertividade, com pessoas de confiança do lado dele, né? Então, assim, eu acho que a advocacia, essa de partido, essa advocacia mensal, para o escritório é importante, principalmente no início, que você cria uma fonte de receita fixa, ainda que não seja os honorários que você imagina, mas é uma receita fixa. Né? Ele te dá uma tranquilidade, um respaldo para manter o custo. E tem esse outro lado que eu acho que é um ganho enorme, que você cria uma relação de intimidade à medida que o tempo vai passando, que os trabalhos vão sendo feitos, a empresa vai crescendo, você está ali do lado dele e de uma forma muito próxima. Né? Então, assim, é algo que a gente sempre valoriza. Né? A gente tem que ter as contratações avulsas ali e tal, que às vezes você cobra até honorários melhores, mas assim, para manutenção, principalmente quando você já tem um escritório, já tem um espaço com custo de locação, às vezes você tem uma secretária, às vezes você tem um estagiário, né? A manutenção da parte de Wi-Fi, de tecnologia do escritório. Tudo. Então, assim, é importante, porque essa coisa de você começar no dia 1º do mês, sem saber o que vai acontecer, isso é muito... Né? É muito arriscado. E traz uma agonia muito grande. A não ser que a pessoa seja muito controlada de saber exatamente o custo dela e aí fazer um provisionamento ali anual para ela ter uma margem, porque se dentro se em um mês ou 2 meses não acontecer de ter nenhuma contratação, ela consegue se manter. E aí, então, Conrado, por exemplo, uma boa alternativa às vezes é buscar também se associar a alguém ou a um colega. Isso aconteceu comigo, eu vi que aconteceu com você também. E a gente sempre tem que procurar, e eu achei muito importante o que você falou, procurar um sócio que tenha os mesmos valores. Sim. Porque isso é fundamental para o sucesso de uma sociedade. Pelo menos eu acredito. Como a gente falou, é um casamento. Então, se tem pessoas que pensam muito diferentes, é muito difícil essa sociedade dar certo. Eu também acho. E aí, assim, eu já tive experiência com outra sociedade, então, assim, eu sei que e para nós é muito frustrante quando não dá certo, que é como se fosse um divórcio mesmo, né? E aí, você, pelo menos, né, tinha uma expectativa de que aquilo desse certo, e na hora que você vê que realmente choca por alguma razão, então, quando você falou assim, olha, realmente procurar um sócio que tem os mesmos valores, que pensa da mesma forma, não precisa ser idêntico, porque é até bom que seja um pouco diferente, que cada um tem uma aptidão. Tem um que tem mais facilidade para captar, um tem mais facilidade com gestão, um é mais técnico, e aí é aquela coisa de advogar, outro já gosta mais de sair, de conversar com o cliente, de atender. Então, quando a gente consegue unir, né, essas diferenças, eu acho que aí é uma sociedade realmente de sucesso. Mas a importância, assim, de ter os mesmos valores dentro da sociedade, isso é importante. É importante porque, senão, em algum momento começa a ter conflitos. E esse conflito em sequencial, né, de forma rotineira, isso desgasta como qualquer outra relação. Então, voltando à minha história, né, em 2015, final de 2014, quando eu começo a pensar o que realmente eu faria da minha vida profissional naquele momento, a retomar minha carreira profissional, e eu sempre fui uma pessoa que sempre identifiquei com a minha carreira, sempre gostei do que eu fiz, sempre tive facilidade nos locais que eu passei, e de repente eu estava me vendo quase que perdido, né? Falei, não, e agora? O que eu vou fazer? Né? Já casado, com filho, então eu falei, não, paro, respiro, falei assim, não, eu vou dar um passinho para trás, do ponto de vista de remuneração, do ponto de vista de projeção, mas vou olhar criar um projeto para mim que seja realmente aquilo que eu acredito e que eu olho me fazendo assim com 50 anos, com 60 anos, não, eu vou estar aqui ainda, né? Eu não quero, logicamente que pode dar errado, mas eventualmente pode dar errado, você sempre mas pensa eu a longo prazo. Programei, né? E aí foi isso, falei assim, realmente eu vou procurar um lugar onde eu identifico as pessoas que estão ali, né, de valores pessoais, de valores profissionais, pessoas que estão na mesma busca do que eu, né, e aí realmente encontro um grande amigo e que naquele momento, como eu falei, fazia todo sentido para mim e para o escritório. Então foi realmente um casamento muito bom naquele momento e que permanece bom porque a gente tem essa troca, tem uma relação de confiança fundamental, fundamental, uma relação assim,
eu brinco, tem assuntos lá no escritório que eu nem entro, que as pessoas falam, eu acredito. Porque a base nossa lá é da confiança. Né? Então, assim, e se isso se perdeu, eu acho também não tem como dar esvazia certo, a sociedade. Então, assim, eu tenho uma área de atuação específica que meu outro sócio não tem, então a gente se complementa na parte técnica, ele tem uma visão mais de gestão, né, que hoje eu consigo também absorver muito com ele. Então eu vejo tanto que você ter também essa complementariedade, né, entre os sócios. Eu sempre brinquei lá no escritório, falei assim, eu sempre fui mais um advogado. Eu gosto de fazer audiência, eu gosto de fazer sustentação oral, eu gosto de estudar, de fazer uma peça. E o Marcelo, por exemplo, já tem um perfil muito mais voltado para essa gestão, para controles. Né? A parte comercial, eu acho que a gente desenvolveu muito isso juntos, né? Nós dois. Nós temos um outro sócio que também tem muito essa veia comercial, o Elon. Então, assim, é isso. Né? Assim, a gente, ao longo do tempo, a gente também vai... a gente se adapta também. Vai se adaptando. E vai percebendo entra que outras cada um pessoas, tem mais facilidade. Saiu, né? Teve advogados que saíram da sociedade por questões naquele momento. Então, assim, é dinâmico também. Isso não é estático de forma alguma. Até porque a gente vai mudando vai também. Mudando. Então não tem como. Hoje a gente abriu um escritório no Rio, a gente tem um sócio no Rio. Aí. Hoje não, né? No início do ano passado, já fez 1 ano e pouco. Então, assim, talvez se você me perguntasse há 3 anos atrás, se a gente abriu um escritório no Rio, não fazia sentido naquele momento. Aqui. Então, assim, e isso a gente deixa fluir. Isso eu percebo. Isso é o grande barato do escritório. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. A gente não trava nada. Deixa tudo acontecer. Sabe, assim, lógico, fazendo tudo com responsabilidade, degrauzinho por degrauzinho, mas assim, deixa fluir. Sabe, chegou um parceiro que quer trabalhar no escritório, vamos escutar, faz sentido, não faz? Sabe? Então, a gente dá vida para tudo que a gente pensa. Esse jovem advogado que monta um escritório, ele tem que, sabe, começar, aquilo que a gente falou, participar de uma associação de advogados, se ele vai ir em eventos de áreas afins a dele, trocar experiência, conhecer outras pessoas, ver o que o colega fez que deu certo. Né? A gente, às vezes, a história do outro é a história do outro, mas ela nos inspira. A gente aprende muito, às vezes, com o erro. Com o erro do outro e com o sucesso do outro também. Mas com o erro a gente tem que prestar muita atenção justamente para não fazer. A forma mais inteligente de não errar. Lógico, é observar. Porque a gente não precisa errar para aprender. Com o erro dos outros. Então é bem melhor. Se ele fez assim, deu errado, talvez eu não tenha que seguir dessa forma como eu estava imaginando. Então prestar muita atenção nisso, né? Nas histórias e também não ficar só, eu acho assim, importante a gente conviver em outros meios também, não ficar somente nos meios de advogados, porque isso é importante para a gente ter clientes, ter captação. Não sei se vocês têm alguma estratégia. Hoje vocês já estão, né, já consagrados e tal, mas assim, talvez vocês criaram uma estratégia no início para captar de cada área, porque na área empresarial eu entendo até que é um pouco mais difícil, né? Porque o empresário ele tem que te conhecer para ele passar ali o negócio dele, né? Então, ele não, geralmente ele pensa muito quando ele vai contratar, escolher um escritório de advocacia para atender. Para atender. A advocacia, eu acho que é uma atividade que a gente vai desenvolvendo diariamente as suas aptidões. Como eu falei, eu acho que participar de associação de advogados, às vezes procurar contato com uma entidade empresarial, participar do conselho jurídico dela, enfim, você tem que movimentar. É aquela história do quem não sai, não é visto. Excelente. Conrado, a gente vai finalizar agora. Queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de compartilhar sua experiência, sua vivência, de aconselhar os nossos ouvintes aqui. Foi muito importante. Muito obrigada. Pela sua presença. O nosso podcast ele vai toda quarta-feira, meio-dia ao ar no Spotify e no YouTube, e contamos com o nosso próximo bate-papo. Pode ter certeza que a gente vai convidá-lo novamente, porque eu adorei. Foi uma alegria, tá aqui, é uma honra, um prazer, e eu espero aí de alguma forma contribuir para a vida profissional dos nossos colegas, né, e aqui da rádio. Muito obrigado. Até mais, gente. Tchauzinho.